Hoje é dia 10/8/2021, são 21 horas e 25 minutos e nós estamos fazendo o culto cristão no lar, onde nós estamos fazendo a leitura da obra do Chico, Amor e Luz, uma compilação de testemunhos diversos organizados por Rubens Silvio Germinazzi, onde ele coleta 20 pessoas que foram beneficiadas pelas orientações, do Chico. E essas pessoas receberam a atenção do Chico, sua orientação, seu carinho, e fizeram questão de dar os seus depoimentos pessoais. E Emmanuel deixa 12 mensagens, essa é a primeira edição, 1977, homenageando 50 anos de mediunidade do Chico. O trabalho dele começa em 1927 e em 1977, quando era 50 anos de trabalho mediúnico, esse bondoso e grato beneficiário, Rubens Silvio Germinazzi, com S, ele apresenta esse trabalho, Amor e Luz. No dizer de Augusto César Vanucci, Chico é Francisco Amor Xavier. Amai aos que não vos amam, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isto mais do que outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus 5, versículos 47 até 48. E hoje nós estamos no terceiro, são 20, nós estamos no terceiro testemunho do benefício recebido pelas mãos do Chico. E nós vamos ler esse texto. José Henrique da Veiga Jardim, morador na rua Marechal Floriano Peixoto, número 9, Goiás. José Henrique, fala a respeito do Francisco Perillo Júnior e do Eugênio Rodrigues Jardim. Com muitos problemas familiares, fomos atraídos a procurar o Espiritismo, para ver se poderíamos minorar ou minorizar as nossas dificuldades. Tempos depois dessa adesão, tivemos o ensejo de procurar o Chico. Assim, partimos para Uberaba. Achamos tudo muito simples. Fomos convidados a tomar um cafezinho em pequena cozinha ali existente e ligeiramente mantivemos nosso primeiro contato. Não achei que fosse extraordinário,
um encontro ligeiro, sem qualquer surpresa que viesse a nos prender a atenção. Mas, de qualquer maneira, marcou-me a sua presença. Em segunda viagem, dentro das mesmas características da primeira, recebi um convite de participar da mesa. Aceitei com muito bom grado. Nesse dia, sim, notei uma forte atenção ou uma forte atração que parecia nos unir muito. Observei no seu carinho, o seu amor às pessoas, e tudo isto conquistou-me mais. Tempos depois, voltei numa terceira viagem. Recebi amável convite para participar de seu almoço domingueiro. Nesta época, estava com residência firmada em Goiânia. E passeando em Goiás, encontrei Consuelo Caiado, grande amiga de nossa família. Consuelo, espírita, também perguntou-me se poderia ou se podia dar um jeito de interceder junto ao Chico para que ela pudesse resolver um assunto de muita seriedade e interesse. Explicou-me. E achei realmente tratar-se de um caso em que estaria sendo reconhecido o real valor de todo aquele que trabalha para a humanidade. Consuelo é filha do ex-senador Dr. Antônio Ramos Caiado. Comprometi-me e, em vista disso, comecei a estreitar mais o meu contato com o Chico. Depois de muito tempo, consegui marcar uma data para sua visita a Goiás. No dia previsto, por volta de 1h da madrugada, recebi o seu telefonema. Acabara de chegar a Goiânia. Às 8h, partimos para Goiás. Ainda antes do almoço, fomos à casa de Consuelo Caiado. Ainda não pôde resolver o assunto, pois dependia de certas formalidades. Logo mais pediu-me que fôssemos ao cemitério. Lá procurou o túmulo de Joaquim Santana, pois no caminho me havia perguntado se conhecia essa pessoa. Disse-lhe que não. Ele era do tempo dos meus pais. Tinha conhecimento de algumas de suas modinhas, afinal também foi cantor. À noite fomos ao centro espírita, amigos dos sofredores, quando veio a mensagem da minha bisavó, Joaquina Porfira Rodrigues Jardim, esposa de meu bisavó, José Joaquim da Veiga Vale. Essa mensagem causou grande espécie por ter sido psicografada na ortografia antiga. Outro ponto que causou espécie: o povo que se encontrava no local não sabia de quem se tratava. Admirando-se, visto que a única pessoa que a conhecia era eu mesmo. Depois terminou o trabalho, ficando marcada uma nova entrada ou uma nova data entre Chico e Consuelo.
Em 8/6/75, chegou a Goiânia. Em seguida, foi à minha residência, Rua 24, número 15, Centro. Sabendo desse dia, perguntei ao Chico se poderia convidar alguns amigos para recebê-lo. No que fui autorizado, às 8 horas da noite, encontrava-me em minha residência, em minha casa, cerca de 20 senhores. Apresentei-os sem dizer quem eram, omitindo os seus cargos na vida pública e profissional. Alguns deles estavam acompanhados de suas respectivas esposas, à exceção de 3 pessoas, quase todos formados em direito, dentre eles desembargadores, procuradores de Estado, etc. Chamava todos pelos nomes e respectivos títulos. Realmente, não havia trocado qualquer palavra com Chico. Conversou com todas essas pessoas, sofrendo verdadeira chuva de perguntas. Nesse meio, havia espíritas, católicos e até um casal que se dizia descrente, ateu. Assim que terminou a palestra, estávamos acima das 22 horas, quando perguntei da possibilidade de se fazer uma pequena reunião. Fizemos os preparativos. Sentou-se à cabeceira da mesa e foi convidado por um para tomar parte. Foi convidando um por um para tomar parte do trabalho. Outro ponto que causou espécie, o povo que se encontrava no local não sabia de quem se tratava, admirando-se, visto que a única pessoa que a conhecia era eu mesmo. Depois terminou o trabalho, ficando marcada uma nova data entre Chico e Consuelo. Em 8/6/1975, chegou a Goiânia, em seguida foi à minha residência, Rua 24, número 15, Centro. Sabendo esse dia, perguntei ao Chico se poderia convidar alguns amigos para recebê-lo, no que fui autorizado. Às 8 horas da noite, encontravam-se em minha casa cerca de 20 senhores. Apresentei-os sem dizer quem eram, omitindo seus cargos na vida pública e profissional. Alguns deles estavam acompanhados de suas respectivas esposas, à exceção de 3 pessoas, quase todos formados em direito, dentre eles desembargadores, procuradores de Estado e etc. Chamava todos pelos nomes e respectivos títulos. Realmente, não havia trocado qualquer palavra com Chico. Conversou com todas essas pessoas, sofrendo verdadeira chuva de perguntas. Nesse meio havia espíritas, católicos e até um casal que se dizia descrente, ateu. Assim que terminou a palestra, estávamos acima das 22 horas, quando perguntei da possibilidade de se fazer uma pequena reunião, obtendo imediatamente a resposta afirmativa.
Fizemos os preparativos. Sentou-se à cabeceira da mesa e foi convidando um por um para tomar parte do trabalho. Chamou logo Dona Amália, esposa do desembargador Maximiano, sentando-se perto dele e junto do desembargador. Continuou chamando até completar os lugares. O trabalho foi iniciado com prece feita pela senhora Maria Antonieta, do centro espírita que frequentávamos. Transcorria normalmente o trabalho. Chico psicografando, Dona Amália, Hermano, passava as páginas psicografadas no bloco de papel. Notei que o desembargador não desviava seu olhar um instante sequer daquela máquina espiritual. Terminada a psicografia, deu-se a leitura. A mensagem era do coronel Eugênio Rodrigues Jardim, que foi governador do estado de Goiás. Nascido em Goiás no dia 6/10 de 1856 e desencarnou em 27/7 de 1926, quando senador da República, vitimado por um desastre no Rio de Janeiro. O comunicante era sobrinho de Dona Joaquina Porfíria Rodrigues Jardim. Quando nos preparávamos para as despedidas, aproximou-se o desembargador Maximiano e disse: Zé, como é que eu fico agora? Tornou-se um grande adepto da doutrina. No dia seguinte, às 9 horas, fomos a Goiás. Antes, porém, na minha casa, falou-me que iríamos para uma outra missão. Nesta data, havia desencarnado o doutor Lincoln Caiado de Castro, primo de Consuelo. Fomos à casa da viúva, senhora Comari Caiado de Castro. Lá, Chico observou várias entidades desencarnadas há anos que levavam seu preito naquele momento. Acompanhamos o enterro e voltamos a Goiânia. Foi quando percebi qual era a outra missão. Depois tivemos outro encontro em Uberaba, quando recebeu a mensagem de Francisco Perillo Júnior, velho farmacêutico e senador estadual, que aqui residia. Isso foi em 28/6 de 1975, em sua própria residência. Depois dessa terceira mensagem, programei ir a Goiás com a minha senhora, mas algo dizia que deveríamos ir a Uberaba e assim o fizemos. No hotel disse a Lucy: você vai receber uma mensagem de seu pai. Trazia dentro de mim uma certeza muito grande, mas Lúcia respondeu negativamente, achando que não merecia tal dádiva. Já descansados da viagem, fomos à reunião do Grupo Espírita da Prece, isso na manhã de sábado, em 13/12/75. Chegou-nos, felizmente, a mensagem de meu sogro, trazendo pontos que só eu e Lúcia conhecíamos. Após todos esses contatos, passamos a levar uma vida completamente diferente. Hoje estamos empenhados para levar avante o Instituto Lar da Fraternidade. Aliás, lembrança do Chico. E graças a Deus já registramos o estatuto, tendo a obra sido reconhecida pelo executivo desta cidade como entidade pública, como entidade de utilidade pública. Pretendemos muito em breve iniciar as atividades lá, dentro de tudo que acabamos de levar aos leitores, amigos e pacientes. Tivemos ainda vários encontros e manutenção de correspondência, onde cada vez mais nos afinam os sentimentos. Tudo isso podemos perceber
Com tudo isso, podemos perceber que Chico, para nós, representa, dentro da semeadura do trabalho cristão, um elemento ímpar a nos impulsionar na exemplificação do Evangelho de Jesus, tendo como um grande amigo e respeitoso no meu ambiente familiar, presenteando-nos com seu coração em matéria e espírito. José Henrique da Veiga Jardim assina este testemunho.